A Bíblia Sagrada é um dos livros mais misteriosos que se tem na face da Terra. Nela existem inúmeras histórias de acontecimentos que desafiam a mente humana. E dentre estas histórias, temos a do profeta Jonas. Jonas teria sido engolido por um grande peixe, ficando 3 dias na barriga deste grande animal marítimo. E após isto, sobreviveu para contar a sua história. Como isto seria possível? Atualmente, sabemos que nos oceanos existem uma infinidade de animais marítimos de grande porte. Dentre eles se destacam a baleia azul, que é considerado o maior animal marítimo do mundo. Um mamífero que pode chegar a 30 metros de comprimento, chegando a pesar 180 toneladas. Um peixe deste tamanho, com certeza, poderia engolir facilmente uma pessoa. No entanto, seria possível que esta pessoa sobrevivesse por 3 dias na barriga deste animal? Segundo a ciência, é impossível uma pessoa sobreviver dentro do estômago de uma baleia, visto que dentro deste animal existem 4 cavidades cheias de enzimas digestivas. E o gás metano, provocado pela digestão dos alimentos, seria fatal ao ser humano, devido sua toxicidade. No entanto, como a Bíblia relata esta fantástica história de Jonas? Muitos dizem que esta história não passe de uma parábola, ou um conto relatado de forma figurativa. No entanto, as Sagradas Escrituras afirmam realmente que tudo isto aconteceu. A história de Jonas se inicia da seguinte forma. Jonas era um profeta israelita da tribo de Zebulon, filho de Amitai, natural de Jet-Éter. A história conta que um certo dia Deus havia direcionado Jonas para ir à cidade de Nínive, porque a malícia daquele povo havia subido até os céus, e caso não se arrependessem, iriam sofrer a ira divina dentro de 40 dias. Nínive era a capital do antigo Império Assírio, um povo de guerreiros rudes e camponeses, que possuíam a justiça baseada no código estabelecido no século XVIII a.C., pelo rei Hammurabi da Babilônia. O código era baseado na lei do talhão, olho por olho e dente por dente. Os assírios eram famosos por decapitar os povos vencidos, fazendo pirâmides com seus crânios. Crucificavam ou empalavam os prisioneiros, arrancavam seus olhos e os esfolavam vivos. Eram cruéis e sanguinários. Jonas, porém, hesitou em cumprir a ordem do Senhor. Levantou-se da presença do Todo-Poderoso e fugiu para uma outra cidade por nome de Tarsis. A história conta que Jonas encontrou um navio, pagou a passagem e se acomodou lá pelo fundo, no porão do navio, a fim de fugir da presença de Deus. Jonas entrou em um sono profundo e dormia tranquilamente, quando sobreveio sobre o mar um grande vento, uma tempestade tão grande que possivelmente iria despedaçar aquele navio. Os marinheiros, com medo, cada um se apegava à sua crença, e começaram então a jogar parte da carga em alto mar, a fim de aliviarem o peso do navio. Logo, o comandante então encontra Jonas, que dormia tranquilamente no porão, acordando-o e alertando
para que ele clamasse ao seu Deus, a fim de não perecerem em alto mar. A tempestade era tão grande que os tripulantes do navio lançaram sortes para saberem por causa de quem sobreveio esta grande tormenta. Logo a sorte caiu sobre Jonas. Perguntaram a ele o porquê Deus estava irado com eles. Jonas então diz que fugia da presença do Senhor. Jonas então diz: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. A fúria do mar ia se embravecendo cada vez mais sobre eles. Então aqueles homens clamaram a Deus dizendo: nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Os homens então temeram o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, oferecendo sacrifícios e votos ao Senhor. No entanto, logo sobreveio um grande peixe, e tragou Jonas, engolindo-o e mergulhando nas profundezas dos mares. E esteve Jonas na barriga deste animal por 3 dias e 3 noites. A história conta que Jonas tinha descido às profundezas do inferno, um local aterrorizante. E Jonas chorou, lamentando seu triste fim. Jonas orou a Deus, o Todo-Poderoso, para que não se esquecesse dele. Então, no 3º dia, Deus, ouvindo a oração de seu profeta, ordena ao peixe que o deixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. A partir daquele momento, novamente Deus ordena a Jonas que vá a Nínive, a capital dos assírios, a proferir uma mensagem de julgamento. Jonas, agora tomado de coragem, fez uma viagem de 3 dias à grande cidade, e ao entrar proferia as seguintes palavras: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. O castigo divino seria enviado caso não crescem em sua mensagem. No entanto, aquele povo cruel e sanguinário acatou a mensagem de Jonas, proclamando um grande jejum sobre toda a nação, vestindo-se de saco desde o maior até o menor. A notícia havia se espalhado por todos, chegando até mesmo ao rei de Nínive, que não mediu esforços e logo se levantou de seu trono, tirando seu manto real e cobrindo-se de roupas de saco, e sentou-se sobre cinzas, como forma de humilhação ao grande Deus de Israel. O rei de Nínive fez um decreto proferindo as seguintes palavras: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas. Não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então o Deus Todo-Poderoso viu o que fizeram, e como a nação de Nínive havia se arrependido do seu mau caminho,
Deus então se arrependeu do mal que tinha dito que faria, perdoando aquela nação. No entanto, o profeta Jonas, observando tudo aquilo, ficou extremamente irado. O tal acontecimento desagradara seu coração, pois Jonas conhecia aquele povo, que antes era cruel e sanguinário. E agora Deus os havia perdoado por causa do seu arrependimento. Jonas então orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. Deus então faz uma pergunta a Jonas: É razoável essa tua ira? Jonas, então aborrecido, sai da cidade, indo se instalar ao oriente dela, fazendo uma barraca até ver o que aconteceria com a cidade. Deus, a fim de aplicar uma lição em seu profeta, faz com que nasça uma aboboreira por cima de Jonas, a fim de alegrá-lo. E então Jonas se alegra em extremo por conta disto. No entanto, logo de manhã, Deus envia um bicho, destruindo a aboboreira, fazendo esta se secar. Logo, o sol apareceu. Deus então envia um vento oriental calmo. No entanto, o sol era tão quente que Jonas desmaiou. E novamente pede a Deus que lhe tire a vida. Então, Deus volta a falar com Jonas e faz a seguinte pergunta: É razoável a tua ira por causa da aboboreira? Jonas responde: É justo que eu me enfade sim, a ponto de desejar a morte. Então Deus volta a lhe responder: Você tem compaixão de uma aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não terei compaixão da grande cidade de Nínive, em que há muito gado e mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e esquerda? Através desta história, podemos concluir que os pensamentos divinos são diferentes dos nossos. A bondade do Criador é imensa para com aqueles que se arrependem de seus maus caminhos. No entanto, para aqueles que praticam o mal, não se arrependendo, o castigo virá. E aí, o que você achou deste vídeo? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Se inscreva em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante